O exemplo 5, determinar o limite de x² mais 3x mais 1 sobre x² mais x menos 6, né? Tudo isso quando x tende a menos 2, né? Cadê? X tende a 2 pela direita, então ele quer esse limite quando x tende a 2 pela direita. Aí no material só tem um, né? Só tem x tende a 2 pela esquerda, mas ele quer também quando o limite disso, x² mais 3x mais 1 sobre x² mais x menos 6, quando x tende a 2 pela esquerda. E o limite de x² mais 3x mais 1 sobre x² mais x menos 6, quando x tende a 2, tá? Então, esses três limites aí. Então, a gente vai o primeiro quando ele tende, vamos ver, esse aqui, a esquerda, a direita, né? Esse aqui. Então, vamos. Quando x tende a 2 pela direita. Então, vai ser o limite de x² mais 3x mais 1 sobre x² mais x menos 6, quando x tender a 2 pela direita. Se eu colocar 2 aqui, o que que observa? 2 ao quadrado, 4, 4 mais 3 vezes 2, 6, 4 e 6, 10 mais 1, 11. Eu vou ter 11 no numerador. No denominador, eu vou ter 4 mais 2, 4 mais 2, 6 menos 6, 0. Olha, eu vou ter um 0 aqui, ó. Então, eu vou ter esse tipo aqui de limite, né? Um número, ela é sobre 0. Então, vai ter o seguinte caso aqui, ó. Eu vou ter igual o limite de 11 sobre 0 quando x tende a 2 elevado a mais infinito. Nesse caso, é mais infinito, ok? Porque eu vou aplicar a seguinte propriedade. O limite de 11 quando x tende a 2 mais 2 à direita, vezes o limite de 1 sobre 0 quando x tende a 2 pela direita, tá? Que aí vai ser, isso aqui vai ser mais infinito, então 11 vezes mais infinito vai me dar mais infinito, ok? Então, aqui foi mais infinito. Agora, a gente vai à esquerda de 0, ou à esquerda de 2, né? X tendendo a 2 pela esquerda. Então, vamos lá, vai ser o limite de x² mais 3x mais 1 sobre x² mais x menos 6, quando x tende a 2 pela esquerda. Nesse caso, vou ter o limite de 11, né, sobre 0, quando x tender a 2 pela esquerda. Nesse caso, eu vou aplicar a seguinte propriedade, vai ser o limite de 11, quando x tende a 2 pela esquerda, vezes o limite de 1 sobre 0, quando x tender a 2 pela esquerda. Nesse caso, né, isso aqui é menos infinito. E aí vai ficar 11 vezes menos infinito, que vai me dar menos infinito, ok? Então, esse limite aqui vai ser menos infinito, ok? Então, vamos lá. E ele pede também o limite quando x tende a 2. O limite quando x tendeu a 2 pela direita e pela esquerda, né? Um deu mais infinito e o outro deu menos infinitos. Nesse caso, quando se fosse um valor L, o que que diz lá na definição? Vamos lá para a definição. O limite de f de x, quando x tende a é igual a L, né? Vou colocar aqui, ó.
quando x tende a pela direita, tem que ser igual ao limite quando f de x tende a pela esquerda e os dois têm que ser iguais a L. Aí eu posso afirmar, então, que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Nesse caso, o nosso limite, ele não está tendendo a A, tá? Ele não tende, ou não está tendendo a L, ele está tendendo a mais ou menos infinito. Um é mais infinito e o outro é menos infinito. Então, nesse caso, que um é mais infinito e um é menos infinito, eu posso concluir da seguinte maneira, tá? O limite de f de x quando x tende a A pela direita, se ele for mais ou menos infinito, e o limite de f de x quando x tender a A pela esquerda também for mais ou menos infinito, então o limite de f de x quando x tender a A é igual ao infinito, tá? Eu englobo infinito. Somente seria o sinal mais ou menos infinito, por exemplo, se eu tivesse a direita de A menos infinito e a esquerda de A menos infinito. Então, poderia ter a seguinte possibilidade: o limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a a esquerda é menos infinito. O limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a menos infinito. Aí sim, os dois são menos infinito. Então, vou ter que afirmar, né, que o limite de f de x quando x tende a A é menos infinito, ok? Nesse caso. A mesma coisa, se eu tiver o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda for igual a mais infinito, o limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual a mais infinito, então o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito. E a possibilidade que foi do nosso problema, né? Então, o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a mais infinito. E o limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual a menos infinito, então eu vou ter que o limite, olha, são diferentes, mas os dois são para o infinito, porém com sinais contrários. O limite de f de x quando x tende a A é todo infinito, tá? Sem sinal, engloba tanto o positivo como o infinito, é todos os infinitos. Nesse caso aqui, ó, do primeiro, significa que ele está indo para menos infinito, significa que ele está indo de zero para menos infinito. É só isso aqui o domínio, o limite, ó. É só isso aqui. É só isso aqui, ok? No outro caso, é isso aqui, ó. De zero para mais infinito. Então, nesse caso aí, é isso aqui, ó. Zero para mais infinito. Nesse outro caso aqui, eu tenho aqui, ó, o zero mais infinito e o menos infinito. Então, nesse caso aqui, eu tenho isso aqui tudo, ó. Todos os infinitos, sejam ele positivo ou negativo, tá bom? Então, é isso que deu aí, que é zero, tá bom? Então, bem aqui é zero. Pronto. Então, é isso. Então, nesse nosso exemplo 5, que é esse aqui, o limite à direita é mais infinito de 2, né? O limite à esquerda de 2 é menos infinito, logo o limite quando x tende a 2 são os infinitos, tá? É todo infinito, tanto para mais infinito como para menos infinito, ok?